Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia por aqui, se você é novo no canal, meu nome é Marcela, seja muito, mas muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo que aqui só tem vídeo para tirar o seu inglês lá daquele inglês basicão e você começar a falar e destravar de uma vez só. E antes da gente começar esse vídeo, eu já vou te fazer um convite para você assistir uma aula gratuita, um workshop sensacional de prática de speaking. Para você que quer destravar o seu speaking gratuitamente, está aqui embaixo essa aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que tem muito a ver com esse workshop, que é como você vai fazer para treinar o seu inglês no dia a dia. Então, primeiro de tudo, eu preciso te dizer que existe uma diferença entre treinar e estudar. Ok? Então vamos pensar aqui numa metáfora de um carro, né? Vamos pensar em quando você fez ali os seus 18 anos, se você ainda não fez, um dia você fará os seus 18 anos e a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever numa escola, numa autoescola para aprender a dirigir, certo? E a primeira parte que você vai fazer antes mesmo de você sentar no carro, pegar na direção, mudar as marchas, é estudar a parte teórica. Mas estudar a parte teórica não significa que você é um motorista. Para que você seja um motorista, o que você precisa fazer? Você vai precisar de fato sentar no carro, pisar nos pedais, trocar as marchas e realmente ir para a rua, tá? Então existe uma diferença grande entre estudar a parte teórica do inglês e você falar inglês, certo? Para você treinar inglês, tem duas maneiras de você treinar o inglês. Ou você vai treinar isso escutando, ou você vai treinar falando. E como a grande maioria dos cursos tradicionais não aborda muito esse tema de o que você precisa fazer para refinar o seu inglês, para refinar o seu speaking, é neste vídeo que eu vou te ajudar a falar exatamente sobre isso. Por um acaso, eu tenho um treinamento maravilhoso que se chama Turbine Seu Speaking, que é o único treinamento do Brasil, não tem concorrência, que não é um treinamento de pronúncia e também não é um treinamento formal de inglês, é um treinamento para oralidade, para você destravar o seu speaking, melhorar a pronúncia, reduzir o seu accent, trabalhar a sua naturalidade e o seu ritmo e também a musicalidade. Então, assim que você assistir aquele workshop que eu te convidei, lá também tem uma oferta do Turbine Seu Speaking. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença se é isso que você está buscando, uma maneira de treinar o seu speaking na sua casa todos os dias, sozinho e ver grandes evoluções. Aliás, dentro desse curso tem tudo que eu fiz para melhorar o meu inglês, para deixar o meu inglês assim bonitinho, fluidinho e natural. Bom, primeiro de tudo, agora você já entendeu que existe uma diferença entre a prática e o teórico, certo? Quando você está colocando informação para dentro, então você está aqui no canal e você está vendo um vídeo sobre o Simple Present, você está vendo um vídeo sobre o Present Perfect. O que você está fazendo? Você está colocando dentro da sua cabecinha a parte teórica do inglês. Mas quando você treina de fato, você precisa mexer musculatura, você precisa entender que muitas vezes quando você vai fazer um som em inglês, nem sempre a sua musculatura está preparada para fazer certos sons, porque alguns sons do inglês são muito diferentes do que a gente tem como referência em português. Por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito com os alunos brasileiros? Os alunos brasileiros têm uma mania muito grande de colocar uma vogal de apoio quando eles vão falar inglês. O que é uma vogal de apoio? É aquela vogalzinha que geralmente vira um i no final de palavras que terminam com som de consoante, como work. Então a pessoa faz um worky. Então a pessoa fala, por exemplo, cake. Ela fala cake. E por que isso acontece? Isso não é uma coisa nem consciente, é uma coisa inconsciente, porque nós, na língua que nós falamos, no português, a gente não tem palavras com sons mudos, com sons de consoante mudas. Então, para a gente é mais do que natural complementar esses sons das consoantes com o som das vogais. Para a gente faz sentido e não é uma coisa muito consciente, a gente faz até inconscientemente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e treinar mesmo a nossa musculatura para a gente suprimir alguns sons, como, por exemplo, a vogal de apoio, e para a gente fazer sons que são realmente diferentes daqueles que a gente pratica no dia a dia.
tá? E esse exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício especificamente com texto, tá? Existem várias e várias maneiras, nesse treinamento mesmo que eu falei para vocês, tem muitas, inclusive roteiros de mais de 21 dias para você colocar em prática todos os dias com exercícios diferentes de oralidade. Esse daqui especificamente é um dos exercícios que eu uso muito no curso e que eu também usei para melhorar o meu inglês. Então é um exercício para você fazer a leitura em voz alta. E eu vou te dar o passo a passo e vou mostrar para você uma melhor sugestão de como você vai fazer esta leitura. Combinado? Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um texto. Vamos lá, agora a gente tem que pensar que tipo de texto eu posso escolher. Eu posso escolher uma historinha, eu posso procurar no Google historinhas fáceis em inglês, tá? E o ideal é que se você ainda não fez nenhum tipo de exercício como esse, que você escolha um texto mais simples, mais fácil, para você ir construindo o seu ritmo e a sua oralidade pouco a pouco. Não adianta você pegar um texto super difícil ou um livro inteiro se você ainda não fez esse tipo de exercício. Então escolha alguma coisa de acordo com o seu nível. O passo número 2 é ter este mesmo texto que você vai ler em áudio, ok? E se você não tem esse texto em áudio, tá bom? O que você vai fazer? Você vai entrar lá no Google Translator e vai pedir para o Google Translate ler este texto para você. Não fica tão natural quanto uma pessoa falando, mas pelo menos você tem uma referência de som e o som dessas palavras, então você consegue pelo menos identificar algumas correções que você vai precisar fazer na sua pronúncia, ok? Então, ter esse som em áudio é muito importante. Esse é o passo número 2. O passo número 3 é depois que você escolheu esse texto com cuidado, depois que você já gerou o áudio dele ou tem o áudio dele em algum lugar já gravado ou por alguém que você conhece ou enfim, você achou na internet algum texto que você possa fazer isso, você vai começar a gravação em si. E eu vou colocar um texto bem facilzinho aqui, tá bom? E vou deixar ele na tela. E o que você vai fazer? Você vai pausar aí, vai pegar o seu celular e vai ler este texto que tá aqui na tela, ok? Eu vou deixar ele aqui na tela, pausa ele e grava este vídeo, tá bom? Depois eu volto para você entender como que você vai fazer os próximos passos. Agora que você já gravou esse texto, o nosso próximo passo, o nosso quarto passo é ouvir esse texto que você tem a referência de áudio, combinado? Então vamos ouvir esse texto como ele deveria ter sido lido e pronunciado, combinado? Phil is a very good professional. He never misses a day of work and he never gets late. He also has many duties and responsibilities throughout his day. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um texto aqui ó, pequenininho só para você entender o que você precisa fazer. Combinado? Então o que a gente fez? Eu fiz a gravação do meu texto, depois eu escutei o texto como ele deveria ter sido lido, certo? O que eu vou fazer agora com o meu texto? Eu vou olhar a minha gravação e vou fazer uma comparação entre o meu texto e o áudio como ele deveria ser feito. Que nota você daria para a sua leitura, para a sua gravação? Então, vamos imaginar que de 0 a 10 você deu uma nota 6, tá? Se você deu uma nota 6, significa que você ainda tem 40% de melhorias que você pode fazer no seu texto. E o mais interessante dessa metodologia é que você vai repetir este exercício para afinar, para apurar. E quando você apura a sua pronúncia, quando você afina, fine tune, que a gente chama em inglês, a sua pronúncia, automaticamente você também está melhorando a sua capacidade de listening, porque você vai começar a produzir sons que você talvez não pronunciasse. E você vai começar a notar nuances que talvez você não notasse. Por exemplo, aonde os sons se juntam aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte do texto. Olha só. Phil is a very good professional. Percebeu que eu não falo Phil, respira, respira a very good professional. Esse som ele vai sair melódico. Então o que eu tenho que fazer? Phil is, vai ficar um som só. Phil is a, Phil is a, Phil is a very good professional. Phil is a very good professional. E conforme eu vou ouvindo, eu vou percebendo que eu não digo professional com som de U e sem professional
com o som de L. Então eu tenho que forçar a minha musculatura a fazer esse L, porque nós brasileiros costumamos pronunciar o som do U como o som do L como o som do U. Então é muito natural pra gente como brasileiro falar professional, e-mail, milk, tá? Então isso acontece por quê? Porque a gente não tem essa musculatura preparada para fazer esse som com a linguinha lá em cima, lá no céu da boca, atrás dos dentes, porque nós simplesmente não estamos acostumados. Então, ao repetir este exercício, você vai começar a perceber essas nuances e automaticamente você vai melhorando. Então, qual que é o seu objetivo? Repetir este exercício até você notar que a sua voz está muito parelha, que ela está muito parecida, que o ritmo está parecido, que as conexões estão parecidas, entende? Então, essa é uma maneira que você tem que é muito forte e muito poderosa de treinar de fato o seu speaking em voz alta. Então, lembrando que o passo número 1, o nosso último passo, o passo número 5, é sempre refazer o exercício. Tá, tia, mas eu preciso fazer esse exercício no mesmo dia? Eu preciso refazer várias vezes no mesmo dia? Não. Se você fez uma vez o exercício hoje, fez a sua avaliação, acabou o exercício por hoje, amanhã sim você retoma o exercício fazendo mais uma gravação e o mais legal é que depois você pode ver essas gravações, tá? Em todos os meus cursos, em todos os meus treinamentos, eu peço para os meus alunos fazerem gravações justamente para você ir medindo como tá a sua melhora, porque através de escutar as suas gravações, você consegue ter um parâmetro, você consegue tangibilizar o seu resultado. E um dos grandíssimos problemas dos alunos de inglês é que muitas vezes eles chegam ali no nível mais intermediário, já passaram ali daquele basicão, e aí ele não consegue saber como é que tá de fato o inglês dele, se ele tá melhorando, se ele tá avançando, se ele não tá, e com essas gravações vai ficar muito mais fácil. Agora, se você quer se aprofundar muito e ter um treinamento poderoso que vai fazer tudo isso pelo seu inglês, deixar ele natural, lindíssimo, reduzir o seu accent, melhorar a sua pronúncia, pode ter certeza que é o Turbine. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigada por ter estado aqui comigo, um beijão pra você, te vejo no próximo vídeo, bye bye!